Vai estar aqui. Vai. Ah. Olá. Olá. Boa tarde a todos os que nos seguem nesta edição especialíssima do Tinto no Branco, o Festival Literário de Viseu, que este ano acontece à distância, como mais ou menos tudo na nossa vida, mas porque temos um copo de vinho na mão, eu pelo menos tenho, podemos olhar para o copo meio cheio e pensar que pelo menos conseguimos ver-nos uns aos outros sem máscara e conseguimos também juntar pessoas fisicamente distantes no mesmo lugar. Nos próximos 45 minutos vamos falar de cinema e literatura e temos a sorte de ter duas mulheres poderosas connosco para falarem disso. É uma grande, grande sorte. Rita Blanco e Patrícia Pilar. Rita Blanco é portuguesa, Patrícia Pilar é brasileira. As duas são atrizes, pisam palcos, protagonizam filmes, entram abundantemente na nossa televisão. As duas somam dezenas e dezenas de prémios, homenagens e comendas. Foram eleitas a melhor atriz, as duas, uma, outra e outra vez. Quando olhamos para o percurso delas, podemos pensar que têm mais de 200 anos, porque a maior parte de nós segue-as desde a infância. Mas não, nós crescemos, mas elas não envelheceram. Têm quase a mesma idade, pouco mais de 50 anos, fazem misteriosamente as duas anos no mesmo dia, 11 de janeiro. E estrearam-se também as duas no mesmo ano, 1983. Rita Blanco no Teatro da Cornucópia. E acho que vale a pena repetir isto, no Teatro da Cornucópia. Mariana espera casamento, era a peça encenada por Luís Miguel Sintra. Patrícia Pilar começou pelo cinema, Para Viver um Grande Amor. Era o filme de Miguel Faria Júnior, com guião de Chico Buarque. Depois, Rita Blanco continuou a ser encenada pelos maiores, Miguel Guilherme, José Pedro Gomes, Adriano Luz, tantos. E no cinema, não conseguimos pensar nela sem pensar em João Canudos. Mas há mais, os mestres todos, João Botelho, João Mário Grilo, José Nascimento, Teresa Vilaverde, Manuel de Oliveira, João César Monteiro, Jorge Silva Melo. Ao todo, a Rita soma mais de 50 filmes. É cavaleira a Rita das artes e das letras da República Francesa e é a Margarida de Conta-me Como Foi. Quem nunca riu com Rita Blanco? Quem nunca se desfez em lágrimas com Rita Blanco? Oh, meu Deus. Patrícia Pilar é uma das estrelas maiores da Globo. Entrou-nos em casa em dezenas e dezenas e dezenas de novelas. Roque Santeiro, Rainha da Sucata, Rei do Gado, Salomé, Sim à Moça, A Favorita, são mesmo muitas. Mas já ocupou e ocupa todas as cadeiras. É atriz, apresentadora, produtora, realizadora. Soma mais de 2 dezenas de prémios só no cinema. E no final dos anos 90 fez uma incursão por essa de Queiroz. Também vamos querer falar disso. Em 2007 realizou o filme Valdique Sempre no Meu Coração. É um documentário sobre um cantor de música popular brasileira muito querido aqui no país do lado e que já não está cá. E hoje, nesta tarde, podíamos mesmo querer saber, eu queria pelo menos, saber o que é que as une, o que é que as separa, e se as duas estavam mais ou menos conscientes deste percurso que é de alguma forma simétrico, mas não. Vamos querer falar de cinema e de literatura. Olá, Rita. Olá, Patrícia. Olá. E eu olá a todos. Gostava de, já que estamos em casa, no cantinho, Rita está em Lisboa, no Algarve? Não, estou em Lisboa, hoje estou em Lisboa. E a Patrícia está no Rio. Eu gostava no Rio. Acabei de chegar, estava em São Paulo, cheguei ontem aqui no Rio de Janeiro de volta. Boa. Posso começar por vos ler um trecho de um livro que parece que não tem nada a ver com isto, mas eu acho que tem tudo a ver. É do Julian Barnes, acho que é um autor que as três gostamos. E diz ele, juntamos duas coisas que ainda não se tinham juntado e o mundo transforma-se. Nesse momento, as pessoas podem não dar por nada, mas não importa. De qualquer maneira, o mundo transformou-se. E continua. Juntamos duas coisas que ainda não se tinham juntado. E umas vezes resulta
e outras vezes não. E continua. Juntamos duas pessoas que ainda não se tinham juntado. Às vezes é como a primeira tentativa para prender um balão de hidrogênio a um balão de fogo. Preferimos que se despenhe e arda, ou que arda e se despenhe. Mas às vezes resulta, e algo de novo se faz e o mundo transforma-se. Então, a dada altura, mais cedo ou mais tarde, por esta ou aquela razão, um deles é levado. E aquilo que é levado é maior do que a soma do que lá estava. Isto pode não ser matematicamente possível, mas é emocionalmente possível, diz ele. E esta era a primeira pergunta que eu gostava de fazer. Todos temos muita tentação de dizer o filme é pior, o livro é melhor, é ao contrário, é assim, é assado. Quando se junta um livro e um filme, a soma não é maior do que as partes. Rita, que tem um projeto novo, o retorno da Dulce Maria Cardoso. Quer começar? É assim, depende de tanta coisa, porque se fazem tantos filmes que não são a partir de livros, e a grande maioria não são muito bons, não é? É difícil chegar lá. Portanto, quando conseguimos que um belíssimo texto resulte num belíssimo filme, é bestial, não pode não ser muito fácil, porque também não é muito fácil fazer um filme bom. Eu acho que essa é a razão maior disso não ser muitas vezes possível. Mas eu tenho, por exemplo, 3 filmes que adoro e que resultam de grandes textos, não é? Ou de textos que eu aprecio muito. O Bom Jogo de Tristesse, não é? Da Sagan, dá um filme que eu gosto imenso. A Lolita, do Nabokov, não é? Também dá um filme extraordinário. E podemos ir, por exemplo, aquele... eu sou tão má para nomes, fala lá tu um bocadinho. Mas as razões são tão variáveis e há tantas razões. Não sei se estou a responder à pergunta da maneira que tu estavas à espera, porque eu... Rita, mas é possível encararmos a adaptação como um objeto novo, que nem é o livro original, nem é a adaptação que se fez do livro, é outra coisa que nasce. Com certeza, é o olhar do realizador sobre aquela história. E é o realizador dentro daquela história. A sua maneira de olhar para aquilo, para aquelas personagens, para as possibilidades. Mas normalmente é má? Às vezes é má. E outras vezes não é. Eu acho que não se pode... Eu, quando era mais nova, dizia assim, que horror. Normalmente lemos os livros e eles são muito bons e depois vamos ver os filmes e são uma porcaria. Mas a verdade é que a maior parte... Eu não sou muito positiva, nem muito esperançosa nessas coisas e, portanto, acho que realmente é difícil fazer um filme bom. E, portanto, também é difícil fazer uma adaptação boa. Pronto, daí o resultado ser, como não há muita gente, não há assim tanta gente a fazer adaptações dos livros, porque para já isso implica, o livro é bom, a adaptação tem que ser boa, o filme tem que ser bom. São mais variáveis para que resulte, não é? É preciso mais coisas para ainda assim resultar. E ainda assim há alguns filmes, olha o K-Dick, por exemplo, o Blade Runner, é a partir do K-Dick, salvo erro, não é? É do Philip K. Dick, sim. E é um filme que tem que muita gente hoje, os mais novos e tal, para mim já é velhinha, não é? O Blade Runner já vem muito... que é um filme que é muito engraçado, não é? Mas há imensos filmes que resultam. A questão é o realizador ser bom. Basicamente, há muitos realizadores bons. Pergunto. Pergunto eu, Não sei, acho que não. Há muitos realizadores no mundo e é difícil fazer um objeto, eu vou se calhar exagerar um bocadinho, fazer um objeto de arte, não é? Fazer arte é muito, não é difícil no sentido, mas sim, nem toda a gente pode fazer arte ou consegue fazer arte, mas todos podemos fazer filmes e tentativas e fazer coisas interessantes. E volta e meia há uma joint venture e a coisa resulta, mas é preciso haver muitas coisas a concorrerem nesse sentido. E não há. Tu vês, por exemplo, os Estados Unidos, que é onde se faz, onde o comum dos mortais
vê mais cinema americano, não é? Com não muita pena, mas é verdade. E, portanto, aparecem imagina, não faço ideia quantos filmes se fazem nos Estados Unidos, mas vamos imaginar, vou dizer, estou a inventar completamente, 1000 filmes. Se aparecerem 2 bons, já me lancei à África, não é? Esta expressão, se calhar não foi feliz. Mas nós não somos mais exigentes com o cinema de autor do que com o cinema comercial, precisamente com o cinema americano. Se somos mais exigentes? Pois, eu espero que sim. Eu sou, eu gosto mais. Mas o cinema, sim, com certeza. Não, mas eu quero dizer, há muitos filmes americanos que as pessoas não pensam de onde é que ele vem, não é? As Vinhas da Ira, por exemplo. Ninguém pensa, mas o Steinbeck escreveu isto melhor do que o John Ford realizou. Mas, por exemplo, Os Vinhas da Ira é uma boa relação. Funciona. E ainda por cima, há pessoas que não leram os livros. Para mim é sempre difícil pegar num livro e depois vê-lo num filme. Olha, ainda há pouco tempo houve um filme qualquer que era um texto do Julian Barnes e que era engraçado. Agora é que eu não lembro qual era. Oh, Rita, mas era muito engraçado. Por acaso houve, eu também não me lembro. Mas viste? Eu não vi. Oh, Rita, mas, por exemplo, quando a Rita faz o filme do Desassossego, não é? Eu fui buscar, temos aqui do Pessoa. Sim. A pressão para o ator ou para a atriz é maior. Porque pensa, agora as pessoas leram o livro do Desassossego e vão dizer que eu não faço a mulher da gramática como leram e depois vai-me cair tudo em cima. Não? Deve ser tão inconsciente que nunca me passou isso pela cabeça, nem passaria. Eu pego nesse texto, como pegaria noutro texto qualquer, com a agravante no bom sentido, portanto, a facilidade de ser um bom texto. Quanto melhor for o texto, mais fácil é, e não o contrário. Acho que estou aqui a falar só por mim, nunca falo por mais ninguém. Eu, se tiver um bom texto, para mim é mais fácil trabalhar do que ter um mau. Portanto, um bom texto facilita-me a vida, torna a possibilidade de fazer bem mais próxima e, portanto, não me passa isso pela cabeça. Eu, quando pego num texto, tento interpretá-lo ou trabalhá-lo ou existir nele da melhor maneira que eu puder e souber e de maneira a fazê-lo passar ou a tentar fazê-lo passar. E morre aí. O facto de ser do Fernando Pessoa ou do Rato Mickey, a diferença é que me facilita a vida e eu fico mais contente por ser um bom texto. E então é essa a razão, mas jamais uma pressão, pelo contrário. Patrícia, é assim, Perdão? Para a Patrícia também é assim, não há o peso do autor quando numa adaptação? Bom, primeiro assim, em cada livro moram milhares de livros, né? Depende da sua percepção a partir dele. Então, essa liberdade tem-se que ter, né? É a visão de uma pessoa a partir daquela história. Então, isso já traz um ponto de partida que é você acreditar na sua versão daquele livro. Porque quando a gente lê um livro, automaticamente a nossa imaginação voa e a gente cria um filme na nossa cabeça. E eu imagino que isso deva nortear os diretores. Eles imaginaram um filme na cabeça deles. Então, a partir desse momento, ele já não é mais aquele livro. Ele parte daquele princípio, mas, ao mesmo tempo, a meu ver, ele tem que ter uma liberdade muito grande. Claro que querer ser fiel àquela ideia, eu imagino que seja uma coisa importante para o realizador, mas, ao mesmo tempo, uma liberdade imensa de recriar e dar a sua versão daquilo. Então, realmente, os filmes que eu pude realizar a partir de um livro, eu tentei me libertar do que aquele livro significa para a maior parte das pessoas, porque ele vai ser reinventado. Agora, é uma maravilha, por exemplo, eu me lembro que um livro que eu gostei muito, que se chama Os Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro,
é impressionante, foi o livro que mais foi fiel ao que eu imaginei quando eu li o livro. Mas isso é uma coisa muito particular, foi a minha imaginação. Então, quando eu assisti o livro, que eu via o Anthony Hopkins, a Emma Thompson, aquilo foi tão fascinante para mim, porque foi muito similar ao que eu imaginei. E isso é muito raro, porque é uma seara, a seara da imaginação é uma seara infinita, né? E a arte, ela pressupõe um momento de transcendência que é muito difícil de alcançar. Então, realmente, se fazem 1000 filmes, se tiverem 2 que realmente alcancem esse lugar onde, por uma série de razões, as coisas funcionaram e resultaram numa obra de arte, realmente é 1 em 1 milhão, não é fácil se fazer um filme. Realmente, ter um filme irregular é o mais comum, né? Quando você consegue, de alguma maneira, juntar essas partes todas e naquelas 2 horas em que você senta em frente a uma tela, aquilo, você para de pensar que aquilo é de mentira. Isso é um momento raro, né? Mas que algumas vezes a gente alcançou, né? Assim, por exemplo, o Alves e Companhia, que foi uma novela do Eça de Queiroz que eu tive o prazer de fazer no cinema. Claro que é completamente diferente do filme, mas eu acho que ele alcançou o objetivo principal dos personagens, né? Então, acho que é isso que a gente pode querer almejar, porque quando acontece de ser uma coisa brilhante, realmente, é muito difícil. Patrícia, mas partilha com a Rita esta ideia de que trabalhar sobre o Essa, ou sobre a pessoa, ou sobre o rato Mickey, como diz a Rita... Não, mas o rato Mickey é diferente. Mas que não pode haver essa pressão acrescida para quem está a trabalhar o texto, não há esse peso do autor, prejudica o trabalho? Não, eu acho que só ajuda, na verdade, porque, como a Rita estava falando, quando um diretor, uma equipe, os atores têm como base um texto bom, um texto sólido, todos os nossos questionamentos em relação ao personagem, em relação ao roteiro, estão ali. Então, é um baú de informações tão precioso quando se tem um texto bom, que você partir de um bom livro é um ponto de partida sensacional, porque quando você tem o que dizer, é muito diferente, né? E uma obra sólida, você tem todas as informações ali. Então, é muito diferente. Quando você não tem um bom texto, não há obra de arte que se segure. Não dá para inventar um conteúdo com forma. A forma, ela deve ser complementar, ela deve ser um veículo para que o conteúdo aconteça de forma natural e a serviço do que quer ser dito. Mas muitas vezes acontece da forma ser como se fosse uma fórmula mágica para você fingir que tem um bom conteúdo. Isso não dá em nada. Então, quando você tem realmente um texto bom, já é um ponto de partida muito diferente. E, por exemplo, adaptar um livro de um autor vivo. Rita, é o seu caso, a Dulce Maria Cardoso está felizmente viva e bem viva. Também não é uma pressão, não é algo que a Dulce vai achar que eu estou aqui a destruir o texto? Aí é que eu já acho que pode haver uma pressão. Isto é, vou só voltar atrás numa coisa, porque me lembrei de repente de um filme que eu gosto imenso, que é o Barry Lyndon, que é um filme, eu acho, extraordinário, e que é a partir de um livro também, que não é um livro extraordinário. Também pode acontecer se o realizador for extraordinário e os atores, às vezes pode acontecer o ponto de partida, o livro não é mau, mas não é um livro muito... E desse ponto de partida, aquele realizador encontrou
uma coisa que seria importante certamente para ele e que o tocava, e conseguiu ele fazer crescer aquilo. Também pode acontecer, não é? Mas pronto, voltando àquilo que eu estava a dizer, quando o autor está vivo, pode ser mais complicado ou não, depende da relação que se tem com o próprio autor, porque, obviamente, o autor tem um olhar sobre aquilo e o realizador não vai ter o mesmo olhar. Ou pode ter, mas dificilmente, não é? Porque senão não valia a pena. Ou seja, se o realizador tiver o mesmo olhar, não vale a pena fazer um filme. Está lá o livro, está ótimo, o livro é bom, está feito, está morto. Ora, se uma pessoa pega num livro de que gosta imenso, é porque também tem o seu olhar e quer dar, e é esse o olhar que lhe interessa, a sua abordagem a esse texto. E aí, às vezes, pode criar algumas situações mais complicadas com o autor, porque o autor tem o olhar dele e pode, eventualmente, ao princípio, achar que isso pode estragar, que vai tirar coisas que são importantes e tal. Por exemplo, eu sei, por sorte, quando falei com a Dulce, sobre usar o maravilhoso retorno dela para trabalhar, para fazer um filme, eu sabia que não podia, o filme seria muito caro. E o que me interessava mais era uma certa zona do filme. Infelizmente, são os cães. E infelizmente houve uma compreensão imediata, até porque nós temos, se calhar, algumas afinidades, não só afetivas, como estéticas e tal, e foi possível que houvesse. Não quer dizer que vai ser sempre assim, porque nós agora teremos muito que trabalhar até chegar ao filme, e provavelmente a Dulce, quando vir o filme, onde lhe faltar coisas que são importantes para ela e que para mim não foram, enfim, ou não, ou pode ser que eu possa surpreender a Dulce, espero que sim. Quando eu o fizer, porque isto também não é assim tão fácil, como sabem, o mundo não está a avançar para uma situação muito agradável, já não era, mas agora está bastante pior, mas que, vamos ver se isto é possível ou não, mas os filmes melhores, para mim, são aqueles que eu imagino na minha cabeça que nunca chego a fazer, portanto, pronto. Oh, Rita, mas eu ainda quero voltar aí ao retorno. Queria só lançar agora aqui as perguntas das pessoas que nos acompanham também neste encontro. E o Jorge Miguel tem curiosidade em saber que personagem é que vocês gostariam de representar. Patrícia. Da literatura? Ele não especifica, mas nós podemos fabular. Podemos pôr da literatura. Faz sentido que seja. Eu queria complementar uma coisinha que a Rita falou, da pergunta anterior, e daqui a pouco eu entro nessa segunda pergunta, que eu acho que o pior lugar é o meio do caminho. Então, o realizador ele tem que vencer esse receio de desagradar, porque o receio de desagradar ele é o maior assassino, né, de uma interpretação ou de enfim, do resultado de um realizador. A gente tem que confiar na nossa percepção daquela obra. A gente tem que realmente dar a nossa assinatura, porque senão fica uma coisa sem forma, né? O medo ele atrapalha muito, né? O receio, a vontade de agradar, tudo isso não acho que sejam bons companheiros para os artistas. Então, eu acho que a partir do momento que você pega um livro, enfim, qualquer objeto que você queira pousar a sua imaginação ali, você tem que ter total liberdade e se sentir com liberdade. Porque também não adianta o autor dizer, não, você, por favor, fique à vontade. Você tem que realmente se imbuir dessa liberdade e tomar para si esse lugar de criador também. Porque nós, autores, atores e os diretores, nós somos um pouco autores também. Então, temos que assumir um passo. Né? Não podemos ser um objeto de realização do sonho do outro. Né? Nós temos os nossos próprios sonhos, nossas próprias vivências, e é delas que saem o nosso melhor. É o que a gente tem de melhor para oferecer para o outro, é a nossa versão. Né? Então, eu tento muito não me sentir acuada,
Eu fiz recentemente, nem tão recentemente, mas foi dos últimos filmes que eu fiz, que não foi baseado num livro, mas baseado numa pessoa muito conhecida, que foi a Zuzu Angel, que foi assassinada pela ditadura militar no Brasil e teve um filho assassinado pela ditadura militar no Brasil, e é uma pessoa muito conhecida, muito respeitada, mas se eu não tivesse me sentido na liberdade de interpretá-la do meu jeito, não faria sentido. Então, enfim, eu desejo a todos artistas envolvidos em qualquer projeto que se sintam na liberdade total de criar, porque é daí que esse momento da transcendência pode acontecer. Então, enfim, era só um comentário que eu queria fazer. Concordo totalmente com a capricorniana. Completamente. E qual era a pergunta mesmo, que agora eu esqueci? E a pergunta do Jorge Miguel é que personagem é que gostaria de representar? Ele não diz se é da literatura, mas vamos assumir que sim. Olha, eu não tenho isso, engraçado, não almejo nenhum personagem. Claro, sim, que, por exemplo, eu fiz Shakespeare no teatro. Eu teria muita vontade de fazer uma adaptação da obra de Shakespeare para o cinema. Mas eu penso isso de uma forma quase infantil, assim, porque, claro que faz parte da nossa formação de uma forma tão forte para mim, né? Shakespeare, assim, que dá vontade de tentar imaginar como seria uma realidade brasileira, porque Shakespeare engloba tanto o ser humano, né, e a sociedade, e os conflitos e tal, que sempre fico com esse desejo de trazer para a realidade de agora do Brasil. Então eu tenho esse desejo, mas não para interpretar um personagem, mas sim de ver essa história acontecer, mais do que como atriz. Eu não tenho sonho de, gostaria muito de fazer aquele personagem engraçado, não tenho esse sonho. Não saberia te dizer. Eu lamento, mas também não tenho. Nunca tive. Eu quero interpretar personagens que sejam de quem me convidar, quem tenha vontade de trabalhar comigo e com quem eu tenha vontade de trabalhar. Isso é muito mais importante para mim do que uma determinada personagem. É o projeto, as pessoas com quem eu trabalho e que se interessem tanto por mim como eu por elas, e aí acho que é possível. Por exemplo, também podia pensar, e eu gostava de pegar na Irma do Lorca, mas não era para representar, era de trabalhar. Eu às vezes vejo atrizes novas tão interessantes e digo assim, que esta fazia tão bem a Irma, uma adaptação, até podia não ser uma adaptação minha, que eu não tenho grande facilidade, mas uma adaptação do Stone, do Simon Stone, isso apetece-me, gostava de imaginar isso passado também aqui em Portugal e tal, e não sei o quê. Pronto, mas agora uma personagem assim que eu quisesse fazer, não me lembro. Ai, que alegria, Rita! Não me lembro. Às vezes eu falo, não, acho que eu... Não, mas é que eu fiquei espantada. Normalmente as atrizes e os atores, eu quero fazer isto, e eu fico sempre muito triste a pensar, eu não devo ter imaginação nenhuma, porque não há nada que eu queira especialmente fazer, a não ser estar em projetos que me interessem, com pessoas que me interessam e tal. Satisfaçam-me aqui uma curiosidade, vocês já se conheciam? Nada. Não. Nada. Eu conheci o trabalho dela um pouco. Eu conheço, claro. Eu conheço o trabalho da Patrícia, claro. Precisamos resolver isso, Rita. Vamos resolver isso. E nessa altura tenho a impressão que é melhor vir tu aqui. Com certeza. E vamos comemorar nosso aniversário juntas, não é? Afinal de contas, sabiam isso? Coincidência dessa a gente não pode deixar passar, né? É impressionante. Mas pensamos não somos iguais, mas pensamos de maneiras parecidas. O que até é raro nas atrizes. Só esta então, que todas as atrizes têm uma personagem que querem muito fazer, entre outras coisas, e tu vens aqui, eu mostro os meus cães todos, vamos passear, e ainda fazem um projeto. Opa! Mas sabiam que faziam anos no mesmo dia e... Querem saber agora. Não sabia também. Não valeu a pena. Queria perguntar uma coisa. Para nós sermos
nem é especialmente generosos, nem agressivos, é sermos justos com a adaptação que um realizador faz, porventura, de uma obra literária. É importante que nós tenhamos a abnegação de nos esvaziarmos do nosso próprio imaginário, termos essa abnegação, não me ocorre outra palavra, dizer este é o imaginário daquela pessoa, não é o meu. E, portanto, não vale a pena eu levar o meu imaginário para aquele filme, senão ele vai estar condenado à partida. Isto ajuda a não sermos tão cruéis, às vezes, com a avaliação que fazemos de uma obra adaptada. Quem é que começa? Começa tu. Ai, também é para me castigar. É porque vai a Pilar primeiro, não é? Sou eu? Estou a ver a cara maior da Pilar. Com certeza, porque são milhares de filmes. A cada livro que você lê, todas as pessoas que leem imaginaram o seu próprio filme. Então, realmente, você tem que se desprender da sua própria... da prisão que você construiu ao ler esse livro. Né? Certamente você vai ler, vai assistir um filme que advém da vivência de uma outra pessoa. Né? Jamais duas pessoas farão o mesmo filme sobre o mesmo texto. Então, realmente, você tem que apagar da sua memória o filme que você construiu na sua cabeça. Né? Por exemplo, para mim, o Drácula é um livro que eu li e que eu imaginei completamente diferente, mas, ao mesmo tempo, o resultado é deslumbrante. É um filme que me emociona muitíssimo, o filme do Coppola, e realmente é completamente diferente do que eu imaginei. Mas ainda bem que o Coppola imaginou muito melhor do que eu. Pode não ser melhor, pode ser diferente. Mas pelo meu julgamento, o dele foi bem melhor. E o casting dele também pode ser bem melhor do que o meu. O personagem do Gary Oldman, né, estupendo, né, a interpretação dele, enfim. Mas realmente a gente tem que dar essa carta branca para a pessoa, né? A gente não pode ir assistir a um filme com certas estacas colocadas no lugar, porque vai ser uma decepção. Certa. Rita, é a mesma posição? Não, eu pensei que a pergunta era mais quando nós vamos interpretar. Será? Não sei. Não era para não? A pergunta é no sentido de vou pegar no retorno outra vez e vou pegar ainda várias vezes. Não, porque eu já estava a ir para outro sítio, eu estava a ir para... eu neste momento vou começar a acabar o meu trabalho e vou começar um filme. Ficar com o trabalho e mudar o chip. E quando há a interpretação do realizador, não é? Por acaso este filme é particular porque o guião é escrito também pelos atores, etc. Mas, de facto, para mim é muito difícil largar a minha visão e o meu olhar sobre a personagem. Eu vou ser agora bastante arrogante, a não ser que o realizador tenha uma visão melhor que a minha. E eu nem sempre acho isso. E o que eu tento é fazer... a fingir uma concessão, mas eu quero fazer à minha maneira, e ponto final. Rita, tem tido sempre mais razão. Portanto, tem tido sempre eu pensei que era outra pergunta. Como é que é? Tem tido sempre essa abertura por parte dos realizadores para poder trabalhar com a liberdade suficiente para poder obedecer ao seu imaginário dos personagens? Já os realizadores são muito diferentes uns dos outros. Eu já trabalho com alguns e, portanto, há uns com quem vale a pena ou faz sentido trabalhar em conjunto. Outros que têm um outro tipo de olhar. E eu lembro-me que, como realizador, aprendi imenso sobre a luz. E porquê? Porque as posições eram tão rigorosas, não eram estereotipadas, mas eram tão esteticamente um olhar em que eu não podia participar. Que eu não tinha como usar isso da maneira que costumaria fazer. E então julguei de outra maneira.
E isso também é muito engraçado, porque se nós estivéssemos sempre a trabalhar com o mesmo realizador, há coisas que crescem, mas há outras que nunca iremos conhecer. Com esse realizador, eu fiquei a aprender, aprendi imensas coisas sobre luz e como uma coisa podia querer dizer outra, enfim, de maneira estética. Não é o que eu trabalho mais ou o que me interessa eventualmente, mas foi muito importante para o meu crescimento como atriz. Portanto, há maneiras diferentes de trabalhar com diferentes realizadores. E há realizadores que estão... Eu, por exemplo, eu trabalho muito com o João Canis, em que o guião parte de um trabalho, começa logo comigo e com o João, e depois chega, e depois os outros atores vão fazendo as suas personagens, etc., e construindo. Portanto, aí eu habituei muito a isso, e depois é difícil, nós não queremos fazer tudo à nossa maneira, mas eu depois lá me esforço um bocado, não é? E dependendo do espaço que me é dado, há sítios onde eu já não quero ir, há realizadores com quem não é nenhuma arrogância, com quem eu não vou acrescentar nada a esses realizadores, não vou estar nada feliz, portanto o melhor é não ir, pronto, e portanto nós não podemos trabalhar com toda a gente, não é? E ainda bem que não, senão éramos pau para toda a colher. Há pessoas com quem tenho desejo de trabalhar, outras com quem não tenho, e tenho a certeza que há muitas pessoas que não têm desejo de trabalhar comigo, o que é perfeitamente normal. Portanto, a partir de uma certa idade, a gente vai criando afinidades e possibilidades ou estéticas ou a vários níveis para trabalharmos, não é tudo, olha, vou fazer um filme. Não. Eu também, eu acredito que a troca é a melhor coisa para acontecer num trabalho. Se me querem como um objeto, talvez eu não seja a melhor atriz para esse projeto, porque eu não sou muito obediente. Então, enfim, a não ser que realmente eu idolatre o realizador e tal, mas em geral eu gosto da troca, porque eu acho que a troca é saudável, porque você sai das suas ideias fixas, né, e das ideias pré-estabelecidas, e você abre um espaço para o outro. E isso é criativo, isso é que resulta numa coisa inesperada, porque eu acho que o que acontece em cena, é claro que ele tem uma premeditação, um estudo, mas tem a hora que você roda, que a câmera está funcionando, aquele momento é um momento de parceria. Você está junto com câmera, você está junto com toda a equipe. Então, se todos trocam e se estão todos fazendo o mesmo filme, isso tem uma chance imensa de você ter uma obra muito mais rica, né? Então, quando é a visão de um só, por mais genial que seja, eu acho que resulta numa obra mais pobre, em geral. Claro que tudo tem exceções. Mas é isso, porque às vezes encaram os atores como objetos, e nós não somos, nós somos criadores, nós somos autores também, né? Então, eu acho que quando o realizador entende isso e quer isso de você, é claro que nós estaremos mais plenos, né? Porque a gente vai estar oferecendo o que a gente tem de melhor, né? Obedecer não é o que a gente tem de melhor. Grande frase. Temos aqui a Ana Rodrigues que pergunta que papel é que falta, desculpem, o que é que vos falta fazer no teatro? Que interpretação, que papéis? E eu aproveito esta pergunta da Ana Rodrigues para vos perguntar outra coisa. Nós falamos muito, mas não se esqueçam da pergunta dela, por favor. Nós falamos muito de como é que funciona a adaptação de uma obra literária ao cinema e toda a gente tem opinião sobre isso. Gosta, não gosta, mais ou menos. Mas nunca falamos ou não falamos tanto, acho eu, de como é que resulta uma adaptação de um texto ao teatro. Falamos? Podemos falar? Pois, mas falamos menos, tenho a impressão, não é? E há, sendo o teatro também mais difícil de ler, acho eu. E das pessoas que têm menos hábito de ir ao teatro? Se calhar menos hábito de ir ao teatro e menos hábito ainda de ler teatro, não é? Porque não é assim, então, não se lê da mesma maneira. Mas não me lembro de alguma vez
ter... a Patrícia creio que fez o duelo de Chekhov, não é? Mas agora não me lembro se foi em teatro ou se foi em cinema. Chekhov. Adoraria fazer, nunca fiz Chekhov. Nem Dostoiévski, que são duas falhas terríveis que eu quero sanar o mais rápido possível. Vamos fazer juntas, pronto. Pois é, olha, e tenho aqui uma pergunta também de Rui Sá, que quer saber o que é que vocês fariam se pudessem contracenar ou trabalhar juntas. Era um Chekhov. Era um Chekhov. Não sei, ainda vamos pensar qual. Duas irmãs já cá estão. Falta uma só. Mas já nos falta uma. Mas olha, deixa-me só dizer que eu fiz parece mal eu estar aqui a falar de coisas que eu fiz, mas eu fiz uma peça chamada Jogos de Praia. Se calhar já não é do teu tempo, tu és muito nova, mas uma peça de um inglês, que é uma peça que era datada e que foi feita em Portugal com uma real adaptação a Portugal, e que resultou, eu entrei, mas numa excepcional adaptação, e que foi, a prova disso foi que o espetáculo foi dos primeiros espetáculos que se fizeram depois do 25 de Abril, do teatro independente do independente. Portanto, pessoas pegavam um texto e se juntavam sem fazerem parte das novas companhias, o que é que fosse, e que se juntavam para fazer um espetáculo. E nós juntámos, o João Canis ensinou, entrava o Vitor Norte, o Diogo Dória, a Susana Borges e eu. E esse espetáculo, as pessoas chegavam a andar à pancada para entrar. E foi um espetáculo inacreditável. Pela adaptação. Que foi muito importante. Nós podemos adorar textos, mas não podemos ter medo, agora vão fazer, de maltratar os textos. Não é maltratar, é de usá-los a nosso belo prazer. Porque o texto está lá e ninguém lhe tira as qualidades. E lá está impresso. E aquilo que nós fazemos depois dele é o que nós entendemos que é importante e que vai dar outras coisas. E como já falámos sobre isto, essa adaptação pode ser interessantíssima. O Simon Stone, que é um australiano e que faz adaptações dos grandes clássicos, nomeadamente Chekhov, fez espetáculos que agradaram. Não estou a dizer que é bom ou não. Eu acho que é bom. Provavelmente é consensual, deixa ali um espaço científico, mas que tem adaptações muitíssimo interessantes de clássicos e que podem funcionar agora. Eu estou com um bocadinho de medo relativamente ao teatro, porque não sei se ainda vale a pena. Olha, isso é outra discussão. Queremos saber isso. Se ainda eu nunca tenho a certeza de nada e só digo por isso. Portanto, sei lá, o mundo como está, ou o teatro é uma arma e serve para inquietar as pessoas, para as desembestar, ou eu já não sei para que é que serve o teatro. Porque se for para fazer mais uma peça com boas interpretações e tudo isso, a mim é horrível dizer isto, que bom, as pessoas que quiserem fazer, façam, mas a mim massa-me. Nossa, mas eu concordo muito com você, Rita. Muito. Completamente. Nossa, vamos casar. O que é isso? Próximo passo agora é o casamento. Não é teatro, é casamento. Porque o mundo está num momento tão delicado que se a gente não usa a nossa capacidade de pensamento, a nossa vivência em prol de uma tentativa de discutir a nossa realidade, e realmente o teatro nasceu assim, né, para contar as nossas histórias, dessa necessidade que a gente tem de refletir sobre as nossas histórias. Então, eu acho que é urgente, né, que as artes também estejam nesse momento em prol desse grande raciocínio que a gente precisa para recuperar um pouco da nossa capacidade de pensar no social, né? no mundo como um todo. A gente não pode mais ficar olhando para o nosso umbigo enquanto o mundo está nesse caos. Pois. Né? Então, realmente, assim, eu passei, te digo,
por uma certa crise até, de pensar o que eu quero fazer, para quem, como, por quê. Eu tenho que me responder essas perguntas, porque se não fizer sentido, um sentido mais amplo, para mim não me aplaca nenhuma questão interna, sabe? Então, hoje em dia, acho que eu estou muito mais para Godard do que para Truffaut, embora eu ame os filmes de Truffaut, mas realmente a gente tem que discutir a realidade, a gente tem que reinventar a realidade e criar uma realidade que seja melhor e mais justa, porque senão não há alegria, não há felicidade, não há futuro, né, para a humanidade. Então, eu acho que os artistas têm, sim, esse papel de trazer à tona essas discussões e de trazer as pessoas junto, para que a gente, juntos, né, pensemos mais claramente e melhor. Né? Vocês não sentem que começamos a conversar agora? É porque já só temos 5 minutos. E tenho aqui uma pergunta do Paulo Ferreira, que gostava de saber se vocês sentem que a pressão de tornar um filme mais comercial prejudica a adaptação. Em algum momento sentiram essa pressão para, enfim, de alguma forma tornar mais fácil a percepção da obra para que o filme seja, porventura, mais vendável? Não sei. Rita. Quer dizer, enquanto atriz, ele pergunta se eu estive envolvida em projetos em que isso existisse, eventualmente, mas essa pressão nunca me foi passada a mim. E Nem eu, nunca teve consciência. Perdão? Nem nunca teve essa consciência de que esse exercício de facilitação estava a ser fácil, estava a ser feito. Não, não. E eu tive sorte, trabalhei com muitos realizadores que não tinham essa preocupação como uma coisa importante, ou como sequer, não tinham sequer essa preocupação. E se eventualmente eu fiz um ou outro de filmes mais comerciais, mas isso nunca me foi passado e, portanto, eu nunca tive a oportunidade de estar perto dessa pressão, portanto, não posso falar sobre isso. Só posso falar, relativamente à anterior, é assim, eu não sou contra que se façam coisas que, não posso dizer isto porque não estou a ser totalmente sincera, mas mais ou menos, vá, mais ou menos. Claro que se podem fazer vários tipos de teatro, mas os atores continuam a dizer que têm a obrigação de a arte, que não fazemos sempre, se conseguimos fazer alguma vez é bom, mas a arte tem que ser uma coisa transcendente, não é? Mas o artista tem a obrigação de nos fazer pensar, fazer pensar e de se preocupar com o outro, porque nós trabalhamos para quem? Para o outro, não é? Nós temos que estar a dar coisinhas para o outro, logo temos que pensar sobre as coisas para o outro, para termos alguma coisa para dar ao outro. E neste momento, se não for para o desinquietar e para lhe dizer que olha, que isto não está a funcionar, se calhar estamos a usar pouco o nosso papel. Era só isto, não tenho nada contra. E que às vezes as pessoas dizem, mas eu quero ir ver coisas e rir e para me invadir. Pronto, está bem, mas vejam lá que quando forem para casa, ainda esteja lá a vossa casa. Vamos mesmo ter que fechar. Eu aproveitava ter aqui a Rita na janela maior para duas perguntas finais. Rita, que é, afinal, em que ponto é que está o retorno? Eu acho que numa primeira fase não houve subsídio, não é? Não, porque não é um projeto de escrita, mas pronto, agora quem pegou no projeto da escrita do argumento foi a Dulce e depois eu, eventualmente, trabalharei a seguir para que o projeto também se torne meu, não é? Se torne um guião. Mas temos filme, não é? Oxalá que sim. Eu já não faço ideia, que isto já não acredito. Sabes que eu tenho algumas reticências relativamente aos sistemas de avaliação que existem em Portugal, são complicados, têm sido muito debatidos e com pouco êxito.
e é preciso, se calhar, mudar uma série de coisas para que isto se torne possível para mais pessoas e de uma maneira mais interessante, que não se façam só filmes comerciais e que não se façam só filmes para encher o olho, senão estamos todos tramados, porque essa não é a nossa especialidade. Um país que faz 10 filmes por ano não pode fazer, não pode dar só luxo de fazer cinema de entretenimento, porque fazem os outros que fazem os milhões de filmes que se fazem à volta, serão sempre difíceis de bater nesse sentido. Portanto, se nós tivermos um cinema de autor forte, como tivemos já, seremos mais fortes em alguma coisa. Claro que vou já levar muitas chapadas por dizer isso, mas como eu tenho 5 cães, tenham cuidado. Rita, antes de passar a palavra à Patrícia para fechar, gostava que as duas lançassem um olhar sobre o país uma da outra. O Brasil vive um momento, o mundo vive um momento, o Brasil vive um momento. Vamos acreditar, o meu desejo para a Pilar é que, tal como aconteceu na América, os brasileiros percebam que não podem viver mais na infâmia. Na infâmia. O que a gente está vivendo aqui é um negócio inominável. Bom, em relação às artes, nós somos tidos como inimigos do governo, porque nós somos, na nossa maioria, críticos e somos vistos como inimigos. A gente está vivendo um momento catastrófico, um governo avizinhado do fascismo. Então, é uma coisa gravíssima, gravíssima que está acontecendo aqui. Eu espero que essa luz que veio da América que reflita na nossa realidade aqui, que a gente, enfim, pelo voto, tire esse governo em 2022 para a saúde do nosso povo, né? Porque realmente, inclusive, a conduta dele em relação à Covid é assassina. É uma loucura. Enfim, então estamos realmente num momento muito ruim, nosso povo está sofrendo muito, a miséria voltando, enfim, a economia num momento horroroso, tudo muito ruim aqui, o ambiente muito ruim, né? Então, realmente, eu desejo a nós mesmos que a nossa realidade mude. E, enfim, eu tenho ficado com muita vontade de visitar mais Portugal, infelizmente, nesse momento não é possível, mas eu visitei há pouquíssimo tempo e vi um país com muito mais vida, com muito mais vício, né? E fico feliz por isso. Eu sou um pouco também daí, meus bisavós eram portugueses, então eu, enfim, tenho uma conexão muito grande com Portugal. E, enfim, desejo um caminho de luz para nós. Para vocês, porque há tantos artistas maravilhosos no Brasil, não se faz isto. Não se faz aos artistas brasileiros, que são muitos e bons. Obrigada, Rita. Tudo de bom, viu, para vocês. Alegria, vou saúde. começar a adaptar um Chekhov para nós, ok? Pois vamos pensar nesse assunto aí, seriamente. Então, eu agradeço às duas. Espero que as duas se conheçam ao vivo. Se puder ser a boleia de um Chekhov, melhor. Pode ser que Viseu ou o Teatro Viriato queira patrocinar esse encontro e também deixarmos de fazer só as coisas nas cidades centrais. Espero que sim. Também é importante que nas próprias cidades se criem esses espetáculos. Exatamente. Não é importante para as pessoas que moram aí a opinião dos artistas de Lisboa. Também é importante que os artistas de Viseu façam o seu próprio teatro. Isso é mais interessante ainda, eu acho. Rita, eu vou te pedir em casamento agora, depois dessa Mas eu pedi primeiro. Então, olha, se quiserem continuar no Festival Literário de Viseu, às 21h30 há uma sessão de poesia com o Isaac Ferreira e o Rui Spranger. Patrícia, se quiser, acho que fica a dica das duas, Dulce Maria Cardoso, se caso não conheça, vale muito, muito, muito a pena ler, não é, Rita? E obrigada às duas, foi a pena. Obrigada a conhecer, Patrícia. Prazer enorme. Obrigada, Helena. Obrigada às duas. Obrigada. Boa tarde. Eu vou fazer uma magia para correr tudo bem no Brasil. Precisamos. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Fiquem bem. Beijinho. Obrigada.